A vida me proporcionou a oportunidade de conhecer inúmeras escolas. Escolas públicas, escolas particulares. Escolas no Brasil, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. Mas também essa mesma vida me proporcionou a oportunidade de conhecer escolas em outros países. Escolas, por exemplo, na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, às vezes até em países latino-americanos, na Costa Rica, no Panamá, e escolas dos mais diferentes estados brasileiros. E ao longo do acúmulo dessa longa experiência, dessa longa vivência, visitando escolas, o que para mim representou o elemento mais significativo na caracterização de uma grande escola? É claro que eu não estou falando grande materialmente. Eu não estou falando grande porque abriga milhares de alunos. A quantidade de alunos não importa. Mas o que é uma escola que se constitua numa extraordinária referência? Se estendermos essa questão para instituições internacionais que se fizeram famosas e buscarmos, por exemplo, Reggio Emilia, na Itália, uma escola que é considerada unanimemente como proprietária da melhor e da mais perfeita educação infantil do mundo. Se buscarmos no tempo, anos atrás, na Inglaterra, Summerhill, um outro exemplo de escola excepcional, o que as tornava grandiosas? Enfim, para a realidade brasileira, qual é o passo crucial para fazer de qualquer escola uma grande escola? E eu não tenho nenhuma hesitação em apresentar essa resposta. Como funciona esta equipe na escola? Como a equipe de educadores se integra, conversa, troca e cresce? Mas, por favor, não entendam como equipe docente, diretor, coordenador, professor. Claro, são elementos cruciais nesse processo, mas não esqueçam que inspetores de aluno, que porteiros, que às vezes pessoas ligadas ao próprio processo da faxina, são extraordinários educadores, mas para isso têm que ser preparados. Preparados não no sentido, é óbvio, de frequentar uma faculdade, de qualquer coisa assim, mas de aprender com os professores da escola, aprender com os diretores da escola, aquela maneira de tratar, aquela maneira de fazer, aquela maneira de produzir, aquela maneira de conversar. Quantas vezes, naquele pátio oculto sobre a condição de um quase anonimato, porque os professores estão reunidos nas salas de professores, curtindo aquele descanso necessário depois de uma jornada de aula, quantas vezes naquele pátio não estão se processando processos de omissão, processos de exclusão, processos de segregação e até processos de violência, que aquilo de uma certa forma não chega ao conhecimento da escola. Então, é claro, não queremos que os funcionários da escola, não docentes, que além do coordenador, que além do professor, sejam pessoas que trabalhem como espiãs, para depressa revelar à direção o que está acontecendo, mas que atuem realmente como educadores e que o aluno aprenda que o respeito que se tem pela pessoa é um respeito que se tem por toda a pessoa, por qualquer pessoa. Me lembro que há muito tempo atrás, como diretor de uma escola particular, de nome muito significativo, muito prestigiado em São Paulo, eu fui procurado por uma mãe em desespero, cobrando providências, porque a filha dela, na 5ª série, segundo a mãe, teria sido roubada por alguns colegas, supôs ela, da sua caneta de grife. E ela estava indignada, e eu dizia, olha, minha senhora, claro que a escola vai proceder a uma verificação, vai proceder a um levantamento, claro que a escola vai procurar identificar onde houve o problema, mas, por favor, será que é uma maneira correta de se educar esta filha, desde tão cedo, fazê-la trazer uma caneta que se destaca pelo seu alto valor? Será que não se esconde atrás desse procedimento um certo sentido de exibicionismo? Então, veja, trabalhar a equipe docente é trabalhar para aqueles que são os valores tradicionais da escola. Nessa escola se trabalha a inclusão. Nessa escola se trabalha respeito. Nessa escola se trabalha o outro na sua plenitude e, portanto, se trabalha a empatia. E não fazer disso tão somente discursos, mas processos de orientação. Eu nunca pude conceber que em reuniões do corpo docente
não estejam presentes funcionários administrativos. Claro que quando o assunto que se discute é o assunto que envolve apenas a docência, isto não é relevante, mas uma reunião de professores não discute apenas a docência. São aspectos comportamentais, são aspectos relacionais, são aspectos de vivência. E aquela criança, que às vezes naquela escola, vê naquele inspetor de aluno muito simples, vê naquele bedel que parece ter uma função relevante, mas é uma condição humana de compreender o sentido do valor, ela cresce de uma maneira muito mais significativa. Portanto, permitir ao professor que tenha acesso a novas maneiras de ensinar, a novas formas de aprender, a novas formas de avaliar, a novas formas de trabalhar conteúdo, permitir que os coordenadores tenham realmente aquele sentido de entrosamento e de formação de uma equipe, é fundamental, é importante. Permitir que a direção não seja uma figura isolada e encastelada num ponto onde o seu mundo relacional com os professores se perca, é muito significativo também, mas de uma certa forma é uma questão que tem que ser discutida. Equipe é equipe. Porque reparem, uma equipe de futebol, uma equipe de vôlei, pode ter aquele atleta que mais brilha, mas nunca a vitória parcial dele. E me lembro que há muito tempo atrás eu participava de uma reunião numa escola, eu fora convidado para proferir uma palestra. Como de hábito, cheguei antes do horário marcado, e a diretora, num ato de gentileza, de cortesia, perguntou se eu não gostaria de participar do fim da reunião da equipe docente, antes de começar a palestra, porque pelo menos aquilo me permitiria já um conhecimento de alguns professores. Eu achei aquela medida muito interessante, aceitei e sentei-me junto a eles, apenas para ouvi-los, apenas para ter um termômetro que me permitisse avaliar o funcionamento daquela equipe na escola. E me lembro que a reunião transcorria com naturalidade, e o local em que eu estava sentado abria diante dos meus olhos uma janela. E como lá embaixo os alunos não estavam em atividade, porque os professores estavam reunidos, jogavam bola, jogavam futebol. E o jogo transcorria e eu, em um momento, olhando para o futebol que lá transcorria, e os meus ouvidos voltados para o contexto da reunião, quando um dos professores se ergueu e disse para os colegas, numa voz peremptória: os alunos dessa escola não sabem obedecer regras. Eu tinha jurado a mim mesmo que eu não iria intervir. Eu era apenas um visitante. Eu estava ali para aguardar aquele momento da minha palestra. Mas eu não pude me conter e achei que poderia dar uma contribuição. E surpreendendo a todos, tomei a palavra, então pela primeira e única vez, e disse: gente, será que eu não estaria incomodando-os muito se os chamassem aqui onde eu estou? Constrangidos, porque era algo inusitado, foram se aproximando. Coloquei-o junto a mim, escancarei a janela que lá estava e disse: o que é que estão sendo lá embaixo? Uma professora se adiantou e disse: não, é como agora não tem aula, porque nós temos reunião, eles estão jogando futebol. Pois é, jogando futebol. E vocês dizem que eles não sabem obedecer regras. Meu Deus, se não sabe obedecer regras, não existe futebol, não existe vôlei, não existe basquete. E repare que o próprio jogo de futebol impõe não apenas a regra, mas a sanção. Isso vale para o vôlei e para qualquer esporte. Se a bola ultrapassa a linha lateral, o jogo para. E a pessoa encarregada de devolvê-la é de um time oposto àquele que para lá atirou. E quando eles começaram a perceber assim, e vocês dizem que os professores não sabem obedecer regras, que os alunos não sabem obedecer regras. Gente, será que as regras que a escola institui foram discutidas com os alunos? Será que eles tiveram uma oportunidade de participar? Será que eles tiveram momentos para compreender? Porque muitas vezes a infringência de uma regra está no fato de se acreditar que é obrigação de cada ser humano conhecer a própria regra, quando na verdade não é. Não seria interessante, numa primeira aula do ano, ou numa primeira aula de semestre, cada professor, ao se apresentar, dizer alguma coisa referente a ele mesmo, dizer alguma coisa referente aos conteúdos que vai trabalhar, e combinar com a classe quais as regras. Gente, vamos supor uma situação. Eu estou dando a minha aula e um aluno se sente impelido a ir ao banheiro. Ele deve levantar o braço? Não deve levantar o braço? O que será que seria possível discutir? Não seria talvez interessante
se estabelecer uma regra de que aquele aluno, aquela aluna, saísse da sala e, no melhor momento possível, voltasse. Enfim, criar, naquele processo de integração da equipe docente, aquele sentimento de regra, aquela ideia de respeito a uma condição coletiva que se torna essencial ao processo de aprendizagem. Eu sinto que isto que eu falo é algo muito inerente ao que ocorre com as outras profissões. Um cirurgião é uma pessoa primordial naquela sala cirúrgica onde aquele paciente submete. Mas, meu Deus, a enfermeira tem a sua participação, a instrumentalista tem a sua participação, aquele responsável pela higiene daquela sala tem a sua participação. E se toda esta equipe não fala a mesma língua, não se volta para a mesma direção, certamente aquela cirurgia não transcorre dentro da leveza que precisava transcorrer. Eu tenho e terei sempre uma admiração incomensurável pelo trabalho do professor. Eu tenho, e não poderia ser diferente, um imenso respeito pela postura, pelo papel, da coordenação, pelo seu corre-corre, pela sua lida. Eu tenho pela direção também aquele sentimento de apreço de vê-la como comandante de uma esquadra que navega pelo mar. Mas eu não posso hierarquizar esses papéis e estabelecer prioridades nessas funções. A educação é uma atividade efetivamente coletiva. E muitas vezes, o que aquele professor esqueceu de ensinar, o que aquela professora, talvez, impelida pela pressa de cumprir os conteúdos, não desenvolveu, naquela cantina, onde ele disputa o lanche, e onde ele respeita a fila e sabe esperar a sua vez, ele está aprendendo alguma coisa que o faz melhor pessoa. Então, a minha colocação, o meu sentimento, a minha ideia é que contribua para que exista a equipe docente. Crie um hábito que no Brasil é tão invulgar, tão incomum. Assista a aula dos seus colegas quando tiver uma janela, quando entrar um pouco mais tarde. Vá assistir, não vá assistir essa aula com o espírito de fazer uma crítica, mas com aquela vontade de perceber que certamente ele tem qualidades que você pode incorporar às suas, como ele, assistindo sua aula, incorporará habilidades suas às dele. Então é muito importante esse sentimento de coletividade para que a representatividade do professor possa ganhar aquela postura de identidade. Então é nesse sentido que eu faço o meu apelo. Eu acho que nós trabalhamos de uma maneira nem sempre muito coerente o sentimento de grupo, o sentimento de coletividade, o sentimento de equipe. E isto precisa ser, principalmente porque quando a escola, e eu reafirmo o que afirmei, público ou particular, trabalhando em educação infantil, trabalhando em ensino fundamental, não importa, é uma equipe e o aluno sente que aquela fala é uma fala comum, é extraordinária. Muitas vezes vi alunos trazendo para a sala de aula exemplos comportamentais que ele tinha aprendido ali com aquele bedel, às vezes nem identificava onde ele aprendeu, mas efetivamente ele foi capaz de mostrar que aprendeu. Por isso, eu acho que esse sentimento de cooperação, de coletividade, de integração, de olhar numa direção, mas principalmente essa troca ambiental, essa troca relacional, essa troca de conteúdos é muito importante. Quando eu olho uma sala de professores de uma escola, eu fico pensando, talvez entre eles exista alguém que é admirável na administração da indisciplina e da disciplina. Existe alguém que é admirável na forma de passar conteúdos conceituais. Existe alguém capaz de criar lições de casas que efetivamente conduzam a aprendizagem. Existe alguém que são verdadeiros modelos de integridade e de postura. Entretanto, se estes alguém não se trocam, não conversam, não se assistem, aquele sentimento se empalidece. Eu costumo dizer, às vezes, até com certo sarcasmo, com uma certa ironia, que muitas vezes o professor brasileiro prefere até, em caso extremo, compartilhar o banheiro com um colega do que permitir que todos compartilhem nas suas aulas. Quando isto nada mais é do que um sentimento de integração, um sentimento de união. Eu aprendi muitas coisas na minha vida de professor.
E muitas coisas que eu não aprendi em livros que li, eu não aprendi em palestras que assisti, mas eu aprendi pedindo para os professores para que assistissem a aula. E mesmo mais tarde, como diretor, quantas vezes eu intervinha? Professor Ricardo, o senhor não me leve a mal, professor Ricardo, mas eu estava olhando sua grade horária aqui, o senhor tem uma janela na quarta-feira, professor. Será que eu estaria pedindo muito se eu fosse assistir a aula da professora Madalena? Geralmente a resposta era esperada: ora, professor Celso, a minha colega, a professora Madalena, não dá a matéria que eu dou. Ele não dá a matéria que o senhor dá, mas a maneira como ela trabalha conteúdo, avaliação, disciplina, são modelos. O senhor aprenderá. E não se surpreenda se alguém, a meu pedido, for assistir suas aulas, porque nessa troca existe sentimento de grandeza. E para finalizar, os elementos que nesta fala se fez, eu queria concluir com um caso. Eu me lembro que era professor de uma escola de São Paulo. Logo após o intervalo, bateu o sinal, corri para a minha sala, e como essa sala ficava num pavimento superior àquele em que eu me encontrava, ao subir a escada, cruzei com uma professora que descia e que havia dado uma aula justamente para a classe de onde eu ia. Era minha amiga, conhecida, conhecia sua família, conhecia seu marido, jogava bola com ele, e naquele cruzar rápido, eu vi que escorriam lágrimas nos seus olhos. E eu fiquei muito impressionado. E fiquei pensando se não seria um problema familiar. Esqueci por segundos a minha prece, coloquei a minha prece, coloquei nas minhas mãos no seu ombro, e disse: Maria Helena, o que está acontecendo? É um problema. E ela desabou em lágrimas. Ah, professor Celso, esse segundo ano é um inferno, é uma bagunça, ninguém respeita ninguém, a gente estuda, se prepara, leva matéria nova e de repente ninguém quer saber nada, é sempre aquela brincadeira. Eu estou com vontade de parar de dar aula. E em pranto, desceu a escada. E ela se referia exatamente à classe para a qual ia dar aula. Naquele dia, eu comecei de maneira diferente. Entrei na sala, com o ar sisudo que sempre se opunha ao sorriso que eu procurava entrar. Ao invés de apoiar os diários de classe sobre a mesa, como fazia, atirei-os. Plá! Quando eles viram aquela postura, eu disse: eu vou dar um recado para vocês. Eu estou de mal. Eu estou de mal. Eu acho que o comportamento de vocês é deplorável e vou dizer uma coisa para vocês. A amizade morreu. Você é duro, você é firme, você é justo, mas a amizade acabou. Como eu esperava, um aluno se insurgiu e disse: pô, Celso, o que nós fizemos para você? O que vocês fizeram para mim? Você está perguntando o que vocês fizeram para mim? A Maria Helena não consegue dar uma aula nesta classe, porque tudo que ela tenta, que ela busca, a estratégia que ela propõe, vira brincadeira. Um aluno protestou e disse: pô, Celso, mas você a gente respeita. Eu falei: o que você está dizendo? O que você está falando? Que a mim vocês respeitam? Você está querendo dizer que o goleiro toma frango e o centroavante não tem nada com isso? Você está querendo afirmar para mim que o indivíduo perde gol na cara e o ponta esquerda que não estava no lance não tem a ver? Gente, isso aqui é uma equipe. Quando alguém pisa numa... Olha, eu estou falando demais. Vocês... Não, e continuei dando aula naquela firmeza, como nunca eles tinham visto e como eu próprio jamais havia visto em mim. 15 minutos depois, uma aluna levantou o braço e disse: Celso, e se a gente pedir desculpas? Já que coisa linda de ouvir. Desculpa é desfazer-se de uma culpa. É um gesto lindo, de grandeza, de nobreza. Mas olha, para mim não, gente. Vocês têm que pedir a quem vocês feriram. Agora, se a Maria Helena aceitar, aí a amizade volta. E continuei dando aula com aquela firmeza, até que 3 dias depois cruzei com a Maria Helena e ela chorava de novo. E quando pus a mão nos seus ombros, ela disse: Celso, foi tão lindo, foi tão lindo. Eles foram na minha casa, Celso, a classe inteira. Levaram flores para mim, levaram flores para minha mãe, pediram desculpas. A classe agora está um doce. Obrigado, Celso. E eu disse: Maria Helena, não me agradeça, querida. Eu não fiz nada por vocês. Eu procurei fazê-los por aqueles garotos, por aquelas meninas. Eu procurei mostrar-lhes que numa escola se respeita uma equipe, um grupo, um time. Portanto,
Você pode até ter sido usufruto da minha briga de mentirinha que tive com a classe, mas na verdade eu creio que eles aprenderam. Por isso, gente, uma grande escola. Tenha o número de alunos que tiver, esteja ligado a este ou aquele vínculo, público ou particular, começa e termina com uma grande equipe, uma formidável equipe. Quando eu passo por uma escola numa visita e vejo numa plaquinha isolada, sala dos professores, sala do corpo docente, às vezes eu me pergunto, é realmente a sala de um corpo? Não seria um serpentário? Isto é um cuidado que devemos tomar. Não há uma grande escola sem uma formidável equipe. Portanto, essa busca é imprescindível e eu creio, esse é o bom caminho. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e por compartilhar com este velho professor tudo quanto existe de grandioso naquela missão de ensinar. Não tenho dúvidas que cada pessoa tem o direito de escolher a profissão. Mas às vezes eu penso, se os verdadeiros professores não são escolhidos por Deus. Muito obrigado.